Agora, Marcelino, o livro é interessante. Bom, é um livro de contos, mas que ele de certa forma, já começa transgredindo um pouco, ele começa com um poema, e ele é dividido em capítulos, né, como se houvesse, e acaba tendo realmente uma unidade esse livro, né? Quer dizer, como é que surgiu a ideia desse livro? O meu sonho, Maurício, é chegar aqui no seu programa um dia e dar uma entrevista dizendo, o meu primeiro romance. São sempre livros de contos, né? Mas eu percebo que, por exemplo, nesse meu livro tem alguns contos, eu já tenho nos outros livros contos um pouco mais longos, né? Mas esse livro eu acho que eu adenso um pouco em alguns momentos, estendo um pouco mais o meu fôlego, a minha linguagem, né? O meu repertório. Porque eu tenho essa cantoria, essa fala, esses monólogos, né? Que imprimem uma certa facilidade, um estilo, eu sou prisioneiro muito de um estilo cordelista, dessas falas, desses personagens que falam pelos cotovelos, né? E eu gosto quando eu vou para outro registro, que eu chamo de contos um pouco mais existencialistas, né? Um pouco mais... Tem contos aí que estão divididos em capítulos, né? Dentro do próprio conto, em primeira parte, segunda parte. Aí eu digo, nossa, isso é um avanço, quem sabe se eu, num outro programa, não venho aqui falar para você de uma novela ou de um romance. Mas vamos aos poucos, né, fazendo essa transição. Por isso que eu brinco, como o livro trata de amar é crime, trata de amor e de crime, eu chamei os contos de pequenos romances, né? E pequenos romances, pequenas tragédias também. Aí eu divido em capítulo. Capítulo 1 é o primeiro romance, né? São contos aí, contos de amor e de morte. E aí eu sempre estou brincando com essa coisa do gênero. Eu nunca chamo os meus contos de contos, né? No Balé Ralé eu chamo de improvisos, no Recife chamei de cirandas, e aqui eu chamo de romances. Quem sabe se não é exatamente a ponte para um romance que vem aí. Se bem que eu vivo prometendo isso, e toda vez que vou lá, o registro é a narrativa curta. Eu até brinco muito também com isso. Eu acho que o cara num circo, ser palhaço, malabarista, o cara que está no Globo da Morte, é muita trapezista, é muita coisa ao mesmo tempo. Então acho que quando um escritor encontra a sua peripécia, né, ali, a sua maneira de estar no circo, ou a sua voz, ou o seu repertório, ele tem que se agarrar. Isso não é pouco não, né? Você encontrar o seu registro, o seu inventário mais particular. Eu não nego que encontrei, que fico feliz com isso. Mas a gente sempre tem essa necessidade de um pouco mais além, não é? Vamos ver o que é que eu consigo. Mas você fecha o livro com haikais, né? São contos que são... verdadeiros haikais ficcionais. Frases, né? Então, aí quer dizer, acaba a transgressão retornando a narrativa curta, essa necessidade da síntese. Né? É isso mesmo. Você sabe que eu tenho uma ligação muito grande com o microconto, né? Com aquela antologia que eu organizei, os 100 menores contos brasileiros do século. E quando eu estava organizando esse livro, eu vou ser muito sincero, quando eu terminei de organizar o arquivo do livro, eu percebi, os contos maiores estavam no começo do livro, eu percebia que ele estava um pouco mais denso, eu encontrei ali uma possibilidade de algo muito diferente daquilo que eu fazia. Só que quando eu estava fazendo o livro, por exemplo, eu disse, não, isso aqui eu preciso jogar uma bomba nisso aqui, porque eu estou muito dono desse livro, sabe? Estou muito dono dele. Então eu digo, eu vou trazer para o começo, porque como é um romance, Amar é Crime é um romance, para começar o livro e para começar um romance, uma vida amorosa, né? Então eu digo, para começar, leia um poeminha de amor concreto. É um poeminha que eu brinquei, que faz tempo que eu escrevi, e que ele é um poeminha contra a homofobia. Porque quando eu estava falando de amor e de crime, e vendo as pessoas sendo espancadas e assassinadas e maltratadas aí pelas avenidas do Brasil, né, porque fizeram a sua escolha de amor, a sua escolha de afetividade, eu digo, como é que eu estou fazendo um livro desse e eu não coloco aí a minha indignação, ou não deixo aí de alguma forma registrado, né, o meu pavor, né, o quanto isso me afeta, né, como pessoa, como cidadão. Então, por isso que eu abro com um poeminha de amor concreto, que na verdade é dizendo assim, olha, antes de começar o livro, escute isso, né? Preste atenção nisso. Então, feito isso, eu fiquei tão bem, sabe? Eu fiquei tão
tão feliz e, ao mesmo tempo, me sentindo tão vingado, né, de colocar esse poema abrindo o livro. E os microcontos, a mesma coisa, porque em 2002 eu organizei um livrinho, uma coleção 5 minutinhos, convidei vários autores para participarem de uma coleção, em que eu distribuí essa coleção pelas ruas de São Paulo, livros bem curtinhos para você ler em 30 segundos. E eu fiz, naquela época, 30 microcontos para você ler no intervalo da novela. Que as pessoas dizem que não tem tempo para ler, mas aí é novela de manhã, de tarde, de noite. Eu digo, lê no intervalo da novela, é tempo de um comercial de televisão. E aí, como eu estava, mais uma vez, Amar é Crime, e esse tema do romance, dos amores, eu lembrei desses 30 microcontos para você ler no intervalo da novela, e na novela que tem o amor, né, como o seu comércio, né, como a sua ferramenta de audiência, né. Aí eu fiz, eu evidentemente não republiquei os mesmos microcontos, mas fiz alguns dentro desse tema do amor. É como se eu terminasse o livro mais uma vez e dissesse, tá bom, para terminar, leia 30 microcontos para você ler no intervalo da sua novela preferida, antes do beijo do Tony Ramos com a Maite Proença, né? Eu estou sempre provocando e eu olho o livro assim, eu digo, eu não sei muito bem, eu já não sou mais dono dele, assim, eu estava muito consciente dele, aí eu achei que eu fiz assim um negócio assim, um ciscado qualquer. Mas é interessante isso, porque do ponto de vista da linguagem mesmo, isso eu já tinha percebido no Recife, mas ele se adensa um pouco mais no Amor é Crime, um pouco da busca de se afastar daquela linguagem mais oral, embora você mantenha o universo de eleição, o universo marginal, sim, né? Que é um universo observado, né? Não é o seu universo do cotidiano, é o universo observado, né? Perfeito. Quer dizer, como é que se trabalha isso aí dentro desse seu novo projeto? Os temas, é engraçado, os temas, eu costumo dizer, e sempre falo isso, que eu escrevo porque eu quero dar um vexame, sabe? Eu quero dar um vexame. A minha mãe, quando estava sem dinheiro, nordestina, guerreira, ela batia panela na cozinha, ficava batendo panela na cozinha, 5h30 da manhã, 6 horas, revoltada, e chuta a galinha, e aperreia o gato, sabe? Então, quando eu escrevo nesse registro, não conformado com muita coisa que acontece, ou com a realidade que me afeta assim profundamente, eu quero fazer o que minha mãe fazia, eu quero bater panela no juízo do leitor, não é? Então, eu digo até, nossa, eu queria escrever um livro mais manso, queria escrever um livro para falar de amor, escrever uma coisa mais, sei lá, bonita, ou, né, mais florida, né, uma coisa mais esperançosa. Mas aí, quando eu vejo, eu estou no registro dessa inquietação. Enquanto isso vai me afetando, eu tenho, de alguma forma, que ver como é que eu posso suportar, ou como que eu posso gritar isso, né? Como eu posso me vingar dessa realidade. Eu escrevo porque eu quero me vingar disso tudo, sabe? Embora, exageros à parte, um conto chamado União Civil, que é um conto que está nesse livro, um dos contos mais longos, meus, de todos os livros até, é um conto esperançoso. É um conto esperançoso. Porque aí eu falo de começos de relação, final de relação, de relacionamento, e falo também de um momento em que você está vivendo um amor muito bonito e que para a sociedade é crime. A sociedade não admite aquele tipo de romance, aquele tipo de amor, né? Ou então para você também, você não consegue ter a maturidade suficiente para viver aquele amor e mata aquele amor em si, não é? Então, a união civil, depois de um certo tempo, duas figuras se encontram, depois de um tempo, a outra já casada, são 2 rapazes, né? O já casado com o filho, eles se encontram em São João del Rei, em Minas Gerais, porque eu vi essa imagem, eu estava em São João del Rei numa palestra, e vi a imagem de 2 rapazes empurrando o carrinho de bebê. Olha como escritor era. Naquela imagem colonial de São João del Rei, 2 rapazes empurrando o carrinho de bebê. Aí eu fiquei me perguntando, são 2 irmãos? São 2 casos, assim, o primeiro caso de adoção homossexual no Brasil. Eu fiquei tentando entender o que era. Eles estavam meio solenes, meio conversando assim baixo, meio... Eu digo, o que será isso? Então eu fui inventar o que seria a história daqueles 2 e acabei fazendo uma história que eu acho que é uma história muito esperançosa, uma história muito
bonita de superação e de afeto, sobretudo de afeto. Né? Mas há a tragédia também, né? Quer dizer, o caso daquele carroceiro que encontra o sofá e que não quer se desfazer do sofá, o caso do avô, do guerrilheiro, né? Do avô guerrilheiro que mata neto. Que não se desgruda daquele instinto guerrilheiro, né? E tal, quer dizer, essa